Boa tarde. Retornando do nosso intervalo, nós teremos agora, 16h30, o estudo de caso, apresentando duas experiências envolvendo a problemática do câncer. Para estarmos melhor, estudarmos melhor o momento, e o objetivo seria nós adentrarmos a sensibilidade do tato magnético, relacionando a mediunidade. Ou seja, em resumo, seria perceber as sensações reflexas, intuição, visão transparente e assistência mediúnica dos espíritos. Para esse trabalho, nós vamos fazer o convite a Cláudio Aragão. Cláudio Aragão é magnetizador do SEJA, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, do Rio Grande do Norte. Ele já tem um trabalho há um tempo. O ano passado esteve aqui conosco e é uma das pessoas que vem muito acrescentar ao nosso trabalho aqui. Cláudio, seja bem-vindo, tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui de volta a essa casa, que sempre me acolhe com amor, com paciência e com tolerância. Dizer aos presentes e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos meios eletrônicos, que eu vim para trocar experiência. E a melhor maneira da gente trocar experiência é contando causo. Então não vou projetar, não vou fazer referências à questão 525 do livro. Não. Eu vou fazer referência à pouca experiência que eu tenho, mas que é bastante interessante. Quando a gente olha para o serviço do magnetismo, que vem trazer o lenitivo do amado irmão e mestre Jesus, aqueles que buscam, não é? No alívio das suas dores, na cura dos seus sofrimentos, esse serviço tão importante nos dias de hoje, né? E que é fruto de um desenvolvimento, fruto do estudo, fruto do interesse, da abnegação e da benevolência dos que estão do lado de cá e dos que estão do lado de lá da vida. Primeiramente, eu gostaria de apontar que eu conheci a doutrina espiritualista, apenas com 40 anos, lá em 2010. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, família católica, comunhão, tudo aquilo normal, batismo. Não era muito frequentador, mas ia sempre nos cultos, né, dominicais. E um dia, vivendo as vicissitudes da vida, alguém me convidou, quer assistir uma palestra? E eu fui, né? Recebi o Livro dos Espíritos. A partir daí, ingressei no estudo da espiritualidade, não só do espiritismo em si, como se aponta pela doutrina que Kardec nos trouxe, mas a espiritualidade em amplo espectro. E eu costumava dizer, né, toda vez que eu ia numa casa espiritualista, seja de que linha fosse, e a gente se depara com a mediunidade, a gente se depara com os irmãos que já vêm nesse caminho há mais tempo, fazendo o seu trabalho de acolhimento, trabalho de amor, de encaminhamento, de esclarecimento. E eu dizia, eu sou de borracha, eu não sinto nada. Eu não vejo nada e eu não escuto nada. Nas reuniões mediúnicas, nesses 10 anos que eventualmente alguém me convidou, a impressão era sempre a mesma. Eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não consigo psicografar, psicofonar, eu não tenho intuição nenhuma. Eu sou de borracha, não tenho mediunidade. É pura ignorância. E aí eu me deparei em 2014, no Lar Espírita Alvorada Nova, com o magnetismo. Aí as coisas começaram a mudar, não fora, mas dentro de mim, né? Como já foi esclarecido aí em várias das palestras e dos bate-papos que já
foram veiculados aqui nessa casa, não é? Todos somos médiuns, todos somos intermediários, todos somos utilizados, né, como meio. E aí, em 2015, eu fui fazer o curso da SEJA, curso de magnetismo. Durante o curso de magnetismo da SEJA, me surpreendeu muito isso aqui, essa ferramenta. Eu olhava para as minhas mãos e dizia, finalmente eu sinto alguma coisa. E eu fui desenvolvendo tato magnético, e no meu caso era bem tato mesmo, tá? Ao passo de chegar já com 2 anos, 3 de magnetismo, de sentir um coração batendo na palma da mão. Então eu me considero uma pessoa privilegiada nesse aspecto de tato, né? E é importante o tato para a gente fazer o diagnóstico, se a gente quer assistir alguém que tem sua dor, que tem o seu sofrimento. E aí o tato só não bastou. Por quê? Com o tempo a gente desenvolve. E aí eu precisava entender que eu tinha a interação mediúnica também, junto com o meu tato. Tato, estou falando para vocês, tato de mão, palma da mão mesmo. E aí me veio um caso muito interessante, eu gostaria de contar para vocês, né, de uma assistida da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, da SEJA, com um caso de câncer bem agressivo no pulmão direito, já manifestado, já em tratamento. Então chegou na SEJA em 2016, eu tinha acabado de fazer o curso, comecei a magnetizar essa senhora. Essa senhora já tinha uma metástase com 3 pontos no fígado e o prognóstico não era lá muito bom. E ela está lá com a gente até hoje fazendo a sua manutenção, né? Para espanto da médica que acompanha, como é que pode, né? Está lá do mesmo jeito, não se manifesta em outra parte do corpo, não aumenta, não diminui, está lá, bem contido. Porém, uma coisa interessante, eu comecei a magnetizar e os exames apontavam, né, uma lesão no pulmão direito. E eu sentia uma lesão no pulmão esquerdo também. E tratava. Encapsulamento, como diz João Francisco, né, nosso orientador lá do Leão. Faça o encapsulamento, queima esse fio de uma égua. Né? Emboliza, faça uma embolização, entope os vasos que alimentam, cauteriza, e nós fazíamos lá com as mãos esse tratamento. E aí a doutora Wendy, que era nossa orientadora lá, dizia, mas é só do lado direito. E eu dizia, Wendy, mas tem do lado esquerdo também. Então tá bom, vamos colocar outro magnetizador para fazer tato. Uns sentiam, outros não. Mas muitos dos magnetizadores da SEJA sentiram também aquela energia estranha no pulmão esquerdo. Então esse é o primeiro contato meu com a mediunidade. Como é que a gente vê o que não está lá? Como que a gente sente o que ainda não se manifestou? O imanifesto, que não é real, não está lá no exame médico. A gente sente por auxílio e amparo daqueles que veem mais do que nós, por intuição. E no meu caso, era na mão mesmo, era o tato. Então, é importante que aqueles que estão iniciando e aqueles que já estão há algum tempo nessa caminhada, entender que isso não é da nossa cabeça. É verdade, é real. Recentemente essa senhora teve um problema, por erro médico, num tratamento de quimioterapia localizada no fígado. Ela teve a vesícula perfurada e perdeu a vesícula, né? E no hospital, o irmão dela, que era médico, veio da cidade onde morava para assistir a irmã, encontrou comigo, eu falei, o senhor já viu os exames? Ele é impressionante como o câncer não evolui, né? Ele está contido.
E eu disse, os dois, né, do lado esquerdo e do lado direito. E ele falou para mim, não, ela só tem do lado direito. Eu disse para ele, sim, mas tem do lado esquerdo também. Ele disse, não, só tem do lado direito. Então eu calcei o chinelinho da humildade, vou discutir com o médico? Não vou. Mas ela tem lá, em potencial, o câncer no pulmão esquerdo, que não se manifestou, mas ele está lá. E ele é tratado da mesma forma que o outro que já está manifesto, né? Os do fígado eu nunca senti, outros magnetizadores sentiram, quem tem a vista já viu, mas eu nunca senti. Então é interessante isso também, não é? Eu não consigo ver a metástase no fígado, mas consigo ver a lesão potencial que está lá instalada do lado esquerdo do pulmão. Não é? Um outro caso, que esse foi o meu primeiro caso, assim, um pouco mais sério, né, do câncer, que eu comecei a tratar. Vieram outros e em fevereiro de 2017, me veio um caso muito interessante de uma moça de 38 anos que chegou com um exame em mãos. Nesse exame apontava um glioma, não é? Que é um glioma. Nós temos células no nosso cérebro, que são os neurônios, e temos outras células, que são as glias. São muito parecidas com o neurônio, mas elas têm uma função muito interessante e especial. Elas é que alimentam os nossos neurônios, ou seja, o neurônio ele não absorve direto do sangue, ele absorve através das células glia. Então as células glia são a cozinheira, vamos dizer assim, do neurônio, elas que fornecem alimentação para o neurônio. E aí eu recebi para tratar uma pessoa que estava com uma lesão cerebral do lobo direito, do córtex, com um exame de imagem feito em dezembro de 2016, apontando um tamanho, eu diria, 2 bolas de ping-pong, já dentro da cabeça. Era a lesão que ela tinha, que apontava esse glioma, né? Então, câncer das células glia. E aí, o primeiro impacto, vamos queimar, né? Como eu fiz lá, como fazia lá com os outros, vamos encapsular, vamos queimar, vamos cauterizar. Não, porque se você queimar e cauterizar a célula glia, o neurônio morre também. Então, o prognóstico dessa assistida, que também é da SEJA, era de ficar hemiplégica, ou seja, todo o lado direito ia ficar paralisado, e cega do olho direito, que já estava sendo agredido através da compressão do nervo óptico direito. Ou seja, ela já estava com problemas oculares, ela convulsionava várias vezes ao dia e já não podia mais ficar só. Tinha que ter alguém assistindo 24 horas por dia por causa das convulsões. E agora o que fazer? Aí fui mais uma vez lá no João Francisco, começamos a pensar. E aí, numa das sessões de tratamento magnético, eu tive uma intuição. Aí eu que não sinto nada, não ouço nada, não vejo nada, aparece na minha cabeça como uma imagem do Zap Zap que abre assim no celular, quando a gente coloca o dedo. Então apareceu na minha cabeça a intuição do tratamento, né? E era uma intuição muito interessante, porque eu ainda tinha pouco estudo da fisiologia, né? Quem aqui conhece tudo, né? De neurônio, célula glia e tudo mais, fui buscar, fui estudar, muito menos do genoma humano, não é? E aí me veio a intuição de tratar diretamente o cromossomo e recuperar a célula glia, porque se matar a célula glia, morre o neurônio, então não pode matar. Então vamos fazer o quê? Vamos recuperar. Câncer é uma alteração genética, a célula fica alterada, então nós vamos desfazer. Então fui trabalhar num cromossomo específico e numa proteína que gera a fita de RNA, que diz à célula normal que findou o tempo e que ela precisa morrer. No câncer isso não acontece, e aí nós vamos trabalhar desta forma. Eu não vou me alongar na técnica, porque foram várias sessões para que a técnica viesse a ficar boa e funcionasse, mas não parou aí.
veio a intuição, vieram outras intuições do que fazer para expandir de uma célula, um cromossomo para todos os demais, né? Então isso foi transmitido via Wi-Fi dentro do cérebro. E aí, como ela deixou de ter as duas bolas de ping-pong na cabeça, porque os demais exames, depois de 6 meses de tratamento, foram trazendo imagens onde o câncer, né, estava recuando. 3 meses depois ela deixou de tomar anticonvulsivo, e aí, como ela fazia o acompanhamento em Natal, no Rio Grande do Norte, e na cidade do Rio de Janeiro, o médico do Rio de Janeiro desacreditou das imagens e falou: venha para o Rio de Janeiro que nós vamos fazer um PET scan aqui no Rio, porque não pode ser, é impossível. E aí, quando ela foi fazer o último PET scan lá no Rio de Janeiro, eu pensei, vai ficar sem passe? Não pode. Então eu cheguei a fazer passe para ela 2 vezes por semana, né, quando ela estava muito intenso. Então eu falei, não pode ficar sem passe, como fazer? Eu, recém-iniciado no magnetismo, com 6, 7 anos de doutrina, né, espiritualista, falei, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um passe à distância. Então fui para o senhor Jacó Melo e perguntei como é passe à distância, que eu nunca fiz. Eu não sinto nada, não vejo nada, não tenho mediunidade. Como vou fazer um passe à distância? E aí Jacó me orientou o que eu deveria fazer. Eu pedi a ela que tirasse uma fotografia no local onde ela ia ficar, não é, em repouso, para que eu pudesse fazer na minha tela mental. Qual que, assim que eu me concentrei lá na SEJA para aplicar o passe, foi imediato o meu transporte da SEJA até o Rio de Janeiro. E lá eu me deparei com um fenômeno muito interessante que pode ser desenvolvido, porque a mim, eu entendo, como eu não tinha treinamento nenhum, me foi oferecido pela benevolência dos espíritos que estavam assistindo, a mim e a ela, no momento do passe. Eu me deparei com a visão transparente. Eu estava lá, no local onde a minha tela mental colocou como pano de fundo, não é? Onde ela estava repousando, mas eu a vi perfeitamente, com o crânio completamente transparente, com a visão perfeita e colorida da situação em que se encontrava a lesão. E minha surpresa foi quando ela trouxe o exame que ela fez no Rio de Janeiro, que correspondeu exatamente ao que eu vi naquele dia. Então a visão transparente, ela existe também. Eu não vejo quando eu olho lá no passe presencial, eu não enxergo. Eu tenho tato na mão, eu tenho intuição, mas enxergar nunca tinha acontecido. No entanto, a benevolente espiritualidade me mostrou que a mediunidade, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser alcançada. E a mediunidade para o serviço magnético é a mesma mediunidade para os demais serviços. É a mesma. Então, eu tive essa visão e eu fiquei realmente muito, muito agradecido e consternado com essa oportunidade. Essa moça, ao fim de 6, 7 meses de tratamento na SEJA, acreditem se quiser, ela foi desdiagnosticada de câncer. Apontaram uma doença autoimune, o lúpus, no meio do caminho. Essa doença também caiu. E no final apontaram uma inflamação autodebelada pelo próprio organismo, não é? Então, se vocês me permitirem, eu vou ler um pequeno trechinho desse livro aqui, um livro que me foi presenteado, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Paulo César Frutuoso, que é um palestrante conhecido dessa casa. Peço licença a ele para usar suas palavras e mostrar para vocês, né, que não é o bobão aqui que fala. Tem gente que conhece muito mais do que eu e que aponta já. Portanto, o câncer pode ter 2 origens. A primeira, no perispírito, em decorrência de atos, palavras e sentimentos dessa e de outras vidas, e se manifestar em algum órgão do corpo. A segunda, no veículo carnal da atual existência,
e, caminhando em sentido contrário à primeira, ultrapassar os limites da matéria e alcançar o perispírito. Pois vejam, nosso ilustre médico, professor, escritor, palestrante, apontando aqui para a gente os fenômenos que me foram apontados na prática, no dia a dia, e que eu tenho certeza que muitos aqui, nos seus diversos serviços, né, também conviveram e muitas vezes não observaram. Então eu observei o câncer que lá estava no perispírito, e lá está até hoje, e precisa ser tratado, é por isso que ela não vai parar de fazer. Apesar do câncer do lado direito já estar completamente fibrosado, apesar dos pontuais no fígado estarem controlados, nós vamos ter que continuar fazendo para que o do lado esquerdo não se manifeste. E, obviamente, tem a reforma íntima, né? Tem uma série de outros aspectos que influenciam também, não é tão simples assim. Mas a nossa assistida está lá, está conseguindo. Né? Assim como aquele que já estava lá, no corpo, mas não estava no perispírito. Então nós conseguimos curar o corpo e ele se foi. Então, essas experiências, né, que eu tive com esses assistidos me abriram a visão em relação à mediunidade. Hoje eu já não digo, eu não sinto nada, eu não vejo nada, né, eu sou de borracha, porque isso não é uma verdade. Todos nós somos veículos, todos nós podemos ser utilizados, mesmo como eu fui, sem treino nenhum. Com treino é muito mais fácil, a espiritualidade trabalha muito menos, o esforço é muito menor. Não é? Hoje eu já tento estimular essa visão transparente, como o próprio professor Frutuoso diz aqui, a visão microscópica. Eu não tive a visão microscópica lá do cromossomo, mas eu alcancei o cromossomo na minha tela mental. Não foi a visão como eu tive do crânio completo, mas eu alcancei a visão microscópica. Né? Então, quem estava lá junto comigo para me proporcionar, né, essa ampliação desse sentido? Ainda temos tempo para desenvolver. Eu gostaria também de comentar um terceiro caso que nós tivemos de câncer, ainda na SEJA, né? Um trabalhador da policlínica, ele era maqueiro, pessoa maqueiro, aquele que trabalha, né, movimentando as macas nas ambulâncias da policlínica, que é um hospital especializado, né, em câncer lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E ele veio para fazer o tratamento na SEJA. Começou com melanoma, ele levou uma pancada da maca, fez uma lesãozinha no dedo e essa não ficava boa, não curava, descobriu que tinha um melanoma. E aí perdeu o artelho, perdeu a falange, fez a radioterapia e chegou para nós depois de 3 anos desse primeiro manifestação, chegou lá no trabalho da assistência magnética, já com uma metástase no peritônio. A metástase do peritônio. Peritônio é a pelezinha que nós temos, que envolve todos os nossos órgãos e vísceras e os separam dos ossos e da musculatura e das demais estruturas. Ou seja, né, é a capa dos nossos órgãos e vísceras. Aquela pele bem fininha. Quem cortou carne de boi aí já viu aquela pele fininha e transparente. Aquilo ali é o nosso peritônio, bem parecido com aquilo. E aí, como tratar um câncer de peritônio? Ele foi fazer uma biópsia, já estava sofrendo, já tinha previsão para começar a quimioterapia. O exame de imagem trazia 2 lesões no hipocôndrio esquerdo, uma com 8 centímetros e outra com 5. Então os médicos acharam interessante fazer a remoção dessas lesões. Na hora que fizeram o procedimento, perceberam que havia incontáveis lesões por todo o peritônio, tanto por fora quanto por dentro. Então, ele estava, numa linguagem bem simples, cheio de brotoejas em volta
do envoltório das vísceras e dos órgãos. Então os médicos perceberam que não havia mais o que fazer, fecharam, iniciaram a quimioterapia. Ele começou o tratamento na SEJA, não era muito assíduo, mas no final das contas foi piorando, e quando a lesão de 8 centímetros chegou a 23 centímetros, com o abdômen dele quase o triplo do tamanho, né? Era uma pessoa de compleição parecida com a minha, e ficou com o abdômen muito estendido, né? Quando soubemos que ele baixou ao hospital, a policlínica, lá onde ele trabalha, nós fomos atendê-lo. E atendíamos 2 magnetizadores todos os dias fazíamos passe nele, né? Essa lesão de 23 centímetros estacionou e recuou. Ele teve 8 meses de moratória, 8 meses bem vividos para ele conviver com a filha dele, de 12 anos. Porém, o mais interessante é que, como eu fazia passe nele todos os dias, eram todos os dias, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, eram todos os dias. Por que todos os dias? Porque quando nós fomos ao hospital, chegamos lá no primeiro dia de passe, a família estava lá se despedindo dele, porque os médicos já tinham cortado todo e qualquer tratamento, ele estava recebendo 3 bolsas de sangue por dia, porque ele perdia massa muscular, perdia proteína, e isso ia se alojando no abdômen, por isso que estava inflado, os membros inchados, e a família se despedindo. E o médico disse, coloca na morfina e rebaixa. O que quer dizer colocar na morfina e rebaixar? Colocar na morfina por causa das dores, e rebaixar quer dizer apaga o sujeito, faz ele dormir e deixa aí, não é? Porque já não tinha mais o que fazer. Ele, sabedor que rebaixar era a mesma coisa que bater na porta do céu ou nos portais do umbral, ele não quis, preferiu passar as dores. E quando nós começamos o tratamento dele diário, ele mal respirava, de tão inchado que estava o abdômen, que pressionava o diafragma e ele não conseguia respirar, né? Semelhante a uma patologia que a gente vê, né, mais recente, né, que as pessoas ficam arfando e não conseguem respirar. Começou o passe, ele foi melhorando e 14 dias depois ele teve alta. Isso continuou. Eu fazia passe 2 a 3 vezes por semana, quando ele voltava ao hospital todos os dias. 2 a 3 vezes por semana, quando voltava ao hospital todos os dias. E aí veio a mediunidade. Eu me deparei com um fenômeno muito interessante, que muita gente já sentiu e não presta muita atenção, que é o reflexo. Eu tinha o reflexo das dores do assistido. Mas não era assim, tomou as dores dele, ele deixou de sentir dor para você sentir? Não. Era apenas um reflexo, como um espelho mesmo, não é? A pessoa não deixa de existir porque está com a sua imagem refletida no espelho. Então eu tinha dores reflexas. Isso foi desenvolvido em mim para que eu pudesse assisti-lo. Eu não tinha isso, nunca tinha sentido. De repente eu comecei a sentar no meu carro, quando eu saía de casa em direção ao hospital, e começava a sentir dores. Eu falei, ai meu Deus, estou sentindo dor, como é que eu vou aplicar um passe passando mal? E aí eu percebi que quando eu chegava no hospital, eu já sabia o que tinha que tratar, porque eu já tinha sentido o que ele estava sentindo. Eu chegava no hospital e falava, tá difícil, né, a digestão. Aí ele, como é que você sabe? Eu falei assim, porque eu também estou sentindo. Falei, tá com dor nas quadris, não é isso? Nos ossos? Estou sentindo. Tá com dor aqui, tá com dificuldade de respirar. Então eu tinha os sintomas reflexos no meu próprio corpo. Então aquilo me facilitava trabalhar, me facilitava, já sabia o que eu tinha que fazer, aonde que eu tinha que atuar. Isso nada mais é do que dupla vista. E aqui um parêntese, dupla vista não é só o que a gente vê, dupla vista é o que a gente sente, dupla vista é o que a gente intui, dupla vista é o reflexo, dupla vista é a visão transparente, dupla vista é a visão microscópica, dupla vista é a sensação na mão. Por que só na mão? Por que ter que colocar a mão no coração para sentir que é o pericárdio que está com problema? Não são as válvulas, é o pericárdio. Porque você não pode sentir em você mesmo. Pode.
Isso é perfeitamente possível e se pode desenvolver, graças à irmã gêmea do magnetismo, que é a mediunidade. Na minha conta, isso é a minha opinião, não passam do mesmo fenômeno. E aí, é muito interessante a gente observar, porque, como eu já falei aqui uma vez, um treinamento que eu vim aplicar, depois disso eu cansei de sentir dor nos ovários, dor no útero, dor na mama. Acreditem se quiser, mas eu sinto e sei. E como que você sabe que não é dor na sua bexiga? Porque eu pergunto. Assim como eu desenvolvi a técnica de perguntar para saber na minha mão, é na válvula do coração? Não sinto nada. É na musculatura? Não sinto nada. É no pericárdio? Lá vem a sensação. Eu comecei a perguntar também. Sou eu que estou sentindo? Não sinto nada. É no útero? Está lá a sensação. É no quadrante posterior? Está lá a sensação. É um mioma do lado direito? Ah, está lá a sensação. E aí vai ver no exame. Não é? Um mioma posterior ao lado direito do útero. Né? É um ovário policístico? Está lá a sensação. Não na minha mão mais, mas no meu corpo. Então, é bastante interessante a gente observar, não é? Que o detalhe principal é que a faculdade pode ser desenvolvida, assim como a gente desenvolve a mediunidade, estudando e treinando, com o auxílio dos benevolentes que estão do outro lado da vida, que com certeza conhecem mais do que nós, a gente desenvolve também o tato e todas as demais sensações para fazer um melhor serviço da assistência magnética, dos passes de cura. E eu gostaria de finalizar com um comentário. Eu nem sabia que ia dar tempo, mas temos mais 5 minutinhos. Eu vou fazer um comentário a respeito dos passes à distância. Como eu falei, eu nunca tinha feito um passe à distância. E a espiritualidade veio e me levou lá e me mostrou um crânio transparente, me deu a visão transparente. E depois eu fiz mais passe à distância? Não. Mas aí, né, quem confia na vida sabe que a vida traz. E agora nós estamos aí com os nossos serviços de assistência completamente à distância. E eu fui obrigado a desenvolver. Fui obrigado a desenvolver o que já foi me mostrado lá em 2017. Não é? Então basta que a gente perceba, né, os empurrões que a vida nos traz, que o Supremo Criador nos oferece, que a espiritualidade amiga nos ampara, nos clareia. Né? E agora nós estamos fazendo passe à distância e eu tenho a vista, que eu dizia que eu não tinha, eu tinha a sensação que eu dizia que não tinha, e até um certo ponto eu tenho também a audição que eu dizia que não tinha, porque tudo me vem por intuição. Como eu era muito escorado nessa muleta aqui, ó, porque eu tinha facilidade, ia lá, pegava no olho, sabia que o nervo óptico estava assim assado. Aquela assistida lá do câncer no olho, eu fiz uma proteção no nervo óptico, porque eu senti que o nervo óptico estava agredido. O nervo óptico é uma coisa muito fininha. Como eu estava ancorado nessa muleta, e nessa muleta, que é um instrumento maravilhoso, serve muito, mas que estava servindo para mim como muleta, se eu não colocasse a mão, todas as dúvidas vinham, foi me cortar dos 2 braços. Falar assim, agora você vai confiar na intuição, na mediunidade intuitiva. E hoje a gente faz diagnósticos intuitivamente, não só dos assistidos que a gente já vem acompanhando, como daqueles que chegam. E está lá, o diagnóstico é perfeito. Olha, está acontecendo isso, olha, melhorou, olha, piorou. Quando vem o exame, está lá exatamente o diagnóstico. Isso é muito bacana. Acompanhar com o exame é importante porque nos traz segurança, como já foi dito aqui, né? Nos traz confiança e nos traz a certeza de que a gente é muito bem amparado, mesmo que não creia. Né? Eu fico imaginando lá do outro lado a espiritualidade, estou nem aí se tu crê, se tu não crê, se tu, né? Se tu tem fé, se tu não tem, vamos lá.
é aqui, a mãozinha tem que ir aqui, ó, do bisturi. Né? Olha, é ali que você tem que concentrar. É ali que você tem que dissipar. Eu gostaria de terminar minha participação voltando ao nosso professor Paulo César Frutuoso, ainda do livro Câncer, com um prognóstico muito bonito que ele fez e que eu realmente espero alcançar. Porque eu entrei nesse serviço, né, dizendo assim, se depender de mim, o mundo vai morrer doente, que eu não tenho um pingo de cacuete de médico, nada de jeito nenhum. E eu fui colocado nesse serviço. E eu espero que um dia, talvez, em um futuro muito distante, meu perispírito possa um dia voltar à Terra como médico, em um corpo geneticamente mais evoluído do que o que hoje eu possuo. Provavelmente, a minha pineal, riquíssima em cristais de apatita, libera meus supersentidos mediúnicos, permitindo a profunda atuação em todos os órgãos e células físicas e extrafísicas dos meus pacientes e assistidos. Também, muito provavelmente, pela liberação da dimetiltriptamina na pineal, pelo órgão da vida mental, possa eu manter contato direto com os colegas desencarnados, com eles confabular e receber preciosas orientações sobre as condutas diagnósticas e terapêuticas a seguir. Tamanhas foram as comprovações incontestáveis que ao longo de décadas, não no meu caso, mas ao longo desses poucos anos, eu acumulei nas minhas poucas experiências, com as duas faces da medicina, do pouco que eu conheço, que há muito não consigo imaginar qualquer limite aos médicos e médiuns do porvir. Então, gente, é com muita satisfação que eu encerro a minha participação, dizendo a vocês que eu era um incrédulo, eu realmente não acreditava. Primeira vez que eu fiz acupuntura, aquilo para mim era uma bobagem. Quando eu olhei passe magnético, eu olhava as sessões de magnetismo, quando eu olhava as sessões mediúnicas, eu achava que aquilo parecia para mim um teatro, porque eu não sentia nada, eu não via nada, eu não ouvia nada. E hoje, o Supremo Criador me colocou onde eu estou, para que eu tenha fé, para que eu creia e para que eu possa, humildemente, levar aos meus irmãos o alívio das suas dores, a cura dos seus sofrimentos, através da misericórdia infinita do Pai e do amor do nosso amado irmão e mestre, por meio do amparo benevolente daqueles que estão sempre ao nosso lado, a cada vez que a gente se propõe a fazer o bem. Muito obrigado.